Só aqui eu tenho certeza de que eu falei 30 acertos. Se você tiver um trabalho para dominar todos esses assuntos que eu acabei de citar, com um ênfase mesmo, de forma pesada em cima deles, pronto, você já andou meio caminho. Opa! Oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas. Aos 18 anos eu fui aprovado em 13 faculdades de medicina. Eu sou diretor pedagógico da plataforma Side e hoje eu tô aqui para te falar sobre quantas matérias você deve estudar no dia e por quanto tempo você deve estudar cada matéria e por quanto tempo você deve estudar no seu dia no total. Bom, primeiríssima coisa que eu quero te falar. Você está falando com um cara que durante os 7 meses de preparação que teve, testou tudo o que podia testar. Então eu cheguei a estudar 5 matérias por dia, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, eu sei te falar de todas as óticas, de tudo o que foi mais lucrativo para mim. Lucrativo no sentido de que eu mais consegui aprender, de que eu mais consegui reter as informações. E bom, por que eu trouxe este vídeo? Porque muitos alunos chegam para mim diariamente e me perguntam: Júlio, quantas matérias que eu devo estudar no meu dia? Eu tenho X horas. Júlio, é melhor ver uma matéria, 2 matérias ou várias por dia? É uma dúvida muito comum. E essa dúvida se aplica principalmente no estudo, evidentemente, né, fora do cursinho, fora da escola. No período da tarde, quando você chega da escola ou chega do cursinho. Ou mesmo se você não tem um cursinho com uma grade horária fixa e você está estudando ali por conta. Ou seja, você é o autor da sua grade de horários e da quantidade de matérias. E nesse sentido, você precisa escolher a estratégia mais produtiva que te faça aumentar os seus acertos de forma mais rápida para ser aprovado. Então essa é a ideia que eu tô aqui para te falar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu quero dividir esse vídeo em algumas partes. O início do meu raciocínio será o seguinte: a primeira matéria que deve ser dominada por qualquer aluno é matemática. A primeira matéria que você precisa dominar necessariamente é a matemática. Por quê? Porque se você não tiver um raciocínio matemático bem estabelecido, os outros raciocínios não serão tão bem potencializados quanto eles poderiam ser. Ou seja, aqui eu estou te dando um chão filosófico. Aqui eu estou te dando um conceito. A matéria mais importante para você ser aprovado em um curso concorrido, como medicina, é matemática. Você precisa ter um domínio absurdo, absoluto sobre matemática. É uma matéria na qual você não pode admitir erros. Você precisa ter o seu drive mental, o seu esqueleto de raciocínio voltado para o domínio de matemática. Júlio, mas eu sei lá, eu sou de humanas, eu sou de linguagens, eu não gosto tanto de matemática. Ou até, Júlio, eu gosto de exatas, tal. Não importa. O seu domínio inicial, o seu trabalho inicial de base precisa estar voltado para dominar a matemática. E dominar o que de matemática? Eu já vou citar aqui alguns tópicos. Começaria por razão e proporção, e aí pensaria em porcentagem, juros simples, gráficos e tabelas, escalas, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Depois eu olharia para a função, equação do primeiro grau, função do primeiro grau, equação do segundo grau, estatística. Olharia também para geometria, principalmente plana e espacial, analítica, não cai tanto no Enem. Só aqui eu tenho certeza de que eu falei 30 acertos. Se você tiver um trabalho para dominar todos esses assuntos que eu acabei de citar, com um ênfase mesmo, de forma pesada em cima deles, pronto, você já andou meio caminho. Só que acontece que para o aluno que está começando agora, ou, atenção absurda, presta atenção, para o aluno que não teve uma boa base na infância, para o aluno que não estudou em um colégio que treinou a matemática dele, para o aluno que não teve uma mãe, um pai ou algum familiar que o puxasse para estudar. Esse aluno que não teve base em matemática, ele sofre mais do que os outros. E este aluno é muito comum. Este aluno não passa em medicina sem desenvolver um drive mental, um drive matemático absurdo. Se este aluno que não teve uma boa base, pode ser o seu caso, não se desenvolver bem em matemática a ponto de dominar tudo isso com facilidade e, além de tudo, ter um raciocínio rápido em matemática, ele não vai ser aprovado. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Você precisa desenvolver a tua cognição para matemática no sentido de dominar esses assuntos, conseguir ter um raciocínio lógico muito bem estabelecido e fazer conta de cabeça de forma rápida. 3 pontos. 3 pontos cruciais. Domínio desses conteúdos básicos, raciocínio lógico bem estabelecido, que você aprende isso pela prática, e domínio de contas de cabeça. É inaceitável eu te perguntar quanto que é 6 vezes 8 e você não saber falar na ponta da língua que é 48. Ou sei lá, 8 vezes 7, 56. Aí eu viro pra você e falo, quanto que é 56 vezes 6? Aí você fica, você tem que fazer a conta no papel. Não. Se eu te perguntar 56 vezes 6, você tem que virar na lata e falar 336. Porque você vai pegar 50 vezes 6
5 vezes 6, 30. 300, então. E 6 vezes 6, 36. Somou 336. Qualquer conta de cabeça que eu te perguntar, você precisa fazer de forma rápida. Você tem que ter a habilidade de relacionar os números com agilidade. Necessariamente. Portanto, aqui vai uma sugestão prática. Pegue 10, 15 minutos da sua rotina e coloque única e exclusivamente para decorar a tabuada. Sim, decorar a tabuada. Eu sou medalhista olímpico de matemática. É decorar a tabuada. Tabuada não se aprende, tabuada se decora. Não existe aprender que 6 vezes 8 é 48, que 5 vezes 9 é 40. Não existe. Tabuada é algo que você decora, que você tem na ponta da língua. Não vem com esse papo de gente, nem vou nem falar, que fica querendo, eu quero aprender tabuada. Decora, tabuada se decora. Você aprende a fazer conta de cabeça, mas tabuada você decora. Tabuada é a base do raciocínio das contas de cabeça. Então tire aí 10, 15 minutos para você decorar a tabuada e para você fazer contas de cabeça. Sugiro que você pegue o dia do mês. Hoje, por exemplo, é dia 25. Você vai pegar o 25 e vai fazer ali contas. 25 vezes 2, 50. 25 vezes 6, 150. 25 vezes 9, 25 vezes 13, 25 vezes 21, 25 vezes 25, 625. 25 vezes... Vai fazendo, entendeu? Vai pegando a conta e vai fazendo ali. Beleza? Você tem que ter essa habilidade de fazer as contas de cabeça. Isso é fundamental. Bom, primeiro ponto. Então, o vídeo era de quantas matérias estudar por dia. Eu já te dei a base te dizendo, se você não começar a sua jornada de preparação para o Enem, querendo ser aprovado em um curso concorrido como medicina, por matemática, se você não começar por matemática, você já está errando. Você já está perdendo para o cara que começou por matemática. Porque matemática é a matéria mais importante para você ser aprovado em um curso concorrido. É a matéria mãe. Não se aprende física. Não adianta começar naturezas por física se você não dominar bem matemática. Não adianta tentar ir para química. Larga disso. Esqueça naturezas em um primeiro momento. Naturezas, lembrando para quem não entende do Enem, física, química, biologia. Não adianta começar naturezas sem antes dominar bem matemática. Matemática precisa ser a mãe, a base do seu estudo. Aí eu quero já abrir um ponto aqui, uma objeção que você talvez vai ter. Talvez você vai falar assim pra mim, tá, Júlio? Eu entendi que eu preciso dominar matemática e que matemática é a base do meu estudo. Tem que ser a base, né, do meu raciocínio. Mas aí, Júlio, se eu ficar gastando muito tempo em matemática, eu não vou deixar de estudar naturezas? Eu não vou ficar atrasado em naturezas? Porra. Claro que vai. E qual é o problema? Eu prefiro que você fique atrasado em naturezas, dominando matemática, do que fique atrasado em matemática e em naturezas, porque você não vai dar conta nem de uma nem de outra. Pô, isso aqui tem que queimar na tua cabeça. Você tem que entender a minha lógica. Não adianta você começar a natureza sem dominar matemática, porque você vai ficar patinando, escorregando em naturezas, perdendo o seu tempo. Portanto, é muito mais lógico, muito mais crucial você desenvolver o teu intelecto para exatas base, para base de exatas, e aí depois iniciar a natureza. Mesmo que você fique atrasado em naturezas. E aqui eu já quero puxar outro ponto de máxima sinceridade com você. Não ache que eu tô aqui para jogar confete, para ficar floreando, você vai ser aprovado este ano, não sei o que. Não, pô, eu tô aqui para te falar a verdade. Eu tô aqui para te falar o que ninguém ainda teve coragem de te falar na real. Se você tem uma base muito deficiente em exatas, muito deficitária em exatas, às vezes você vai demorar mais de um ano para ser aprovado. Em medicina, né, que é um curso concorrido. Nós estamos falando de uma vaga de medicina numa federal, numa estadual, que custa quanto? Custa 10 mil por mês? 10 mil vezes 12, 120 mil por ano? 120 mil vezes 6, 720 mil por ano, no total, 6 anos. Fora os reajustes, nós estamos falando de uma vaga de 800 mil. Você acha que é fácil ganhar 800 mil em um ano? Quantas pessoas você conhece que ganham 800 mil em um ano? Ou seja, passar para medicina em um ano significa que você ganhou 800 mil em um ano. Você tem que ser muito fera. Você tem que ter um background muito bom, uma base muito boa. Ou seja, não se preocupe com isso. Se preocupe que, se você quer medicina, uma hora você vai ser médico. Eu sempre digo para o meu aluno de mentoria, não faz diferença se você vai virar médico com 20, com 19 ou com 21. Imagine, médico com 50 anos, olhando para um amigo meu, que sei lá, também tem 50 anos. Aí ele vira e fala, Júlio, eu entrei na faculdade com 21. Você entrou com 22. Olha como eu sou melhor que você. Puta, o que você acha? Você acha que isso existe na conversa entre médicos? Todo mundo lá, bem com o salário, ganhando uma baita grana, bem com a vida. Você acha que os caras estão preocupados com isso? Com quando entrar em medicina? Se foi um ano depois, foi outro ano. Só adolescente, só jovem se preocupa com essas coisas.
Quem passa mesmo, na hora que o cara passa, ele não se preocupa. Eu tenho amigos que estão na minha faculdade, né? Eu tô no terceiro ano de medicina. Pô, eu tenho amigos que entraram com 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos de cursinho. Os caras nem ligam mais pra isso, eles só focam, pô, lá, tô fazendo a faculdade. Depois que você entra, é uma alegria. Essa preocupação de tempo, ela só existe na cabeça do aluno que ainda tá querendo passar. E que talvez não passe. Porque aí já é tema para um outro vídeo. Mas a ansiedade, essa insegurança, pode te lesar, pode te limitar brutalmente para ser aprovado em medicina, em um curso concorrido. Recapitula que eu sou o cara que vai manter a linha de raciocínio com você. Eu comecei te falando quantas matérias você deve estudar no dia. E aí você já entendeu que se você não domina matemática, é a primeira matéria que você tem que ver. E não faz sentido estudar naturezas se você não domina matemática. E não há problema se você ficar atrasado em naturezas, porque o seu foco precisa ser construir uma base de exatas. Aí eu vou puxar um outro ponto. Ok, matemática é importante. Agora, qual é o par de matemática? Você sabe me dizer qual é o par de matemática? O par de matemática é a linguagem. Tanto que as principais matérias no fundamental precisam ser matemática e português. Porque o par da matemática são as letras, são as palavras. Você precisa dominar linguagens e códigos. Ou seja, se eu tivesse que começar a estudar hoje, eu começaria por matemática e por linguagem. Eu estudaria 2 matérias no meu dia. Eu estudaria na proporção mais ou menos ali, vamos tentar deixar isso, 6:2. Eu ia falar a proporção 6:2. Vamos pensar na proporção 7:3. Melhor dizendo, 75% do meu tempo para matemática e 25% do meu tempo para linguagens. Ou seja, você vai gastar, sei lá, Júlio, eu tenho 10 horas na minha rotina, vou gastar 7 horas e meia para matemática e 2 horas e meia para linguagens. Júlio, que isso? 10 horas, cara? Você tá louco? Eu não tenho esse tempo todo. Eu tenho 5 horas. Perfeito. Também um tempo excelente. Você vai gastar então ali 75%, 3 horas e meia. Até vai, arredonda aí para 3 horas e meia. Com 4 horas, vai, arredonda. 3 horas e 45, que seria 70%, mas pô, calma, não. Vamos gastar, nem sei mais as contas que eu tô fazendo. Pera aí, ó. 5 horas são 300 minutos, ó. Conta ao vivo, hein? 5 horas, 300 minutos, 100%. X minutos, 75%. Pô, eu vou pegar 300, vou dividir por 4, 300 dividido por 4, 75, 75 vezes 3, 225. 225, quantas horas eu tenho nisso? Eu tenho 3 horas e 45, né? Tá certo, pô. Falei certo ali, uai, tá certo isso. Fui só pra conferir, porque, né, você fica fazendo vídeo pro YouTube, conta de cabeça, né? Você fala, pô, não sei se a conta tá certa. Editor, não corte nada, deixe tudo, inclusive isto aqui que eu tô falando. Ou seja, volta, 10 horas, 7 horas e meia. 5 horas, 3 horas e 45. Arredonda para 4, joga para 3 horas e meia de matemática e 1 hora e meia de linguagens e códigos. Boa, perfeito. Agora, outro ponto que eu quero te falar. Dividir o tempo entre matemática e linguagens, né? Então, na proporção 75% e 25%. Matemática, linguagens. Estude linguagens de acordo com o que eu coloquei neste vídeo. No vídeo em que eu tô ali com uma camiseta branca falando sobre quais são os pilares de estudo em linguagens e humanas. Use e estude de acordo com este vídeo. E eu ainda vou te ensinar a estudar para matemática. Aguarde. Mas eu já queria deixar claro. Se você é um iniciante, a quantidade ideal de matérias, 2 matérias são a quantidade ideal. Foque nisso. Um pouco de matemática e um pouco de linguagem. Júlio, eu não sou iniciante, eu já sou, ó, craque. Pô, eu já traciono no peito o Enem, eu já tô em 140, bom demais. Legal, bichão. Coloca aí, então, 3 matérias no seu dia. Coloque matemática sempre. Não existe um dia sem matemática. Não existe. Matemática tem que ser a base. Coloque que seja 1 hora de matemática no teu dia. Júlio, eu já tô em 40 no Enem. Eu sou excelente em matemática. Boa, coloque aí 1 hora de matemática pelo menos no seu dia para você fazer um bloquinho de 15 questões, necessariamente. Coloque um tempo de linguagens para você não perder a mão de linguagens e de humanas, sempre fazendo as questões, e o resto do tempo de naturezas. Por quê? Naturezas é o maior poço de conteúdo, é onde você mais tem conteúdo. É conteúdo que não acaba mais naturezas. Então, coloque ali naturezas para você estudar. Perfeito? Então, bom. Iniciante, 2 matérias, matemática e linguagens. Mais avançado, 3 matérias. Matemática, linguagens ou humanas, né? Alterne. E naturezas. Dentro de naturezas, 1 matéria por dia. Não invente de querer ver 2, 3 matérias de naturezas por dia. Foque em ver uma. Então, vai ser aqui, eu tenho 6 horas para naturezas, 4 horas para naturezas. As 4 horas vão ser de uma única matéria de natureza. Por exemplo, química. Por exemplo, biologia ou física. Perfeito! Bom, agora eu consegui fechar minha linha de raciocínio com você. Quero te dizer que se você tiver achado este vídeo útil,
faça a gentileza de deixar o seu like aqui comigo. Onde que você viu outro conteúdo aqui desse tipo? Onde que você viu alguém direto falando assim com você, te ensinando, pegando na tua mão, falando de nível? Você não viu. Se inscreva no canal, deixa o seu like e, caso você queira ser aprovado em medicina em 2025, assine a plataforma SAD com o meu cupom de desconto CHAMAS10, plataforma da qual eu sou diretor pedagógico. Didática mágica, resultados garantidos. Venha conquistar sua vaga conosco. Tamo junto, até a próxima.